Não se fala em outra coisa. Isolamento social. Já parou para pensar que muitas famílias de autistas vivem isso a vida inteira? Fazer todo um planejamento para ir ao mercado, não poder visitar a família, amigos, ir em locais públicos e festas. Não ter escola para o filho e nem ter alguém para ficar com ele quando você trabalhar. Rezar para o filho não ficar em crise, pois não tem terapia suficiente para todos os autistas, nem no SUS e nem no plano de saúde. Ficar com medo de como vai ser viver sem dinheiro e ter dificuldade até para receber apoio do governo. Ter que achar coisas para fazer com seu filho 24 horas, porque não tem locais de atendimento para ele. Sem contar as desorganizações, a restrição alimentar, o distúrbio do sono, a agressividade, o toque. Ainda está achando ruim ficar em casa na quarentena? Nossa luta no autismo é por uma vida. Cada família azul tem a sua ilha. Algumas têm pontes e outras não. E você? Está sendo ponte na ilha de alguém? Nos ajude a levar qualidade de vida para muitos autistas e suas famílias. Seja nossa ponte. Precisamos de sua doação. Dor mesmo. Vou ver onde é que ele botou. Tá aberto aqui para mim. Oi, pessoal, boa noite. Então, vamos dando seguimento às nossas lives, né? Agora está muito moderno e é a única opção que a gente tem é falar um pouco com o pessoal através de ferramentas e sistemas que, graças a Deus, hoje a gente tem. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que há muito a gente queria já que ela participasse de algum evento da associação presencial, mas já que não deu presencial a palestra dela, hoje ela vai falar um pouquinho com nós. É a Adriana Trombini, ela é psicóloga, trabalha na PAI, é presidente do Conselho de Assistência Social de Cachoeirinha, pela PAI. E já trabalhei com ela em outros conselhos também, e ela tem uma ampla experiência em conselhos municipais. E hoje ela veio conversar um pouquinho com a gente. Vocês vão entrando, vão perguntando conforme vai surgindo as dúvidas. Aproveitem que ela tem muito o que falar, tem uma larga experiência. Ela vai se apresentar e falar um pouquinho dela e começar a falar sobre o trabalho dela. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite, tudo bem, pessoal? Né? Como a Kate falou, a Adriana, aí já 17 anos formada de psicóloga e 10 anos atuando junto aos conselhos municipais de Cachoeirinha. Né? É um trabalho em que eu represento a instituição, a PAI de Cachoeirinha. Essa instituição já tem aí 46 anos, vai fazer esse ano dentro do município. E ela escolhe, dentro dos seus funcionários, dentro da coordenação, pessoas para representar, né, a instituição dentro dos conselhos municipais. Assim. A associação Paz e Amor me fez esse convite, assim, adorei poder estar aqui, participar, fazer uma troca, né, com vocês, porque o conselho vem de uma forma a instrumentalizar as instituições e a comunidade, né, dar um suporte
para que a gente possa estar fazendo um trabalho em parceria junto com o governo. Então, poder falar um pouco dessa história aí de 10 anos de experiência na área me deixou muito feliz pelo convite, né? Assim como a Kátia disse também, quem sabe num outro momento aí de uma palestra, de a gente pensar em outras atividades junto aí desse trabalho voluntário, né? Acho que é fundamental, é isso que fortalece as associações, as organizações não governamentais, fortalece as famílias, fortalece o governo, sabendo que tem pessoas que estão com o mesmo intuito, o mesmo objetivo, né, trabalhando juntos. Assim, então, é um pouco do que a gente vai conversar hoje aí sobre a importância dos conselhos, né, na vida não só das associações, mas na vida da comunidade, assim, no dia a dia, né? Vocês querem abrir para perguntas, Kátia? Sim, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a importância, porque assim, ó, a gente foi se inscrever no conselho, né, nos conselhos municipais que temos aqui em Cachoeirinha, e foi exigido uma série de documentações, certificações, e isso aí nos trouxe mais transparência para a nossa instituição, porque através da gente começar a adquirir essa documentação, a gente foi ficando mais experiente e foi vendo a necessidade da gente ter uma transparência maior, ter a documentação tudo certinha, porque a gente achava que vamos abrir a associação, nós somos mães, a gente não tem experiência nenhuma, né, em instituições e associações. Então, quando a gente viu, era um monte de documentação que a gente teve que correr atrás, e que foi muito bom, porque isso aí abriu portas para nós termos direitos a editais, a entrar em editais, para conseguir verbas e outras coisas. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a importância, então, da gente estar registrada nesse conselho como instituição. Eu vou começar falando um pouquinho da base dos conselhos, assim, da importância dele, porque muitas vezes as pessoas ficam se perguntando assim, mas o que faz o conselho, né? O que é isso? Que órgão é esse? Ele é do governo? Ele não é do governo? Como que isso se organiza, assim? No momento em que a gente se depara, enquanto associações, enquanto organizações não governamentais, com os conselhos de direito, como eles são chamados, é bem como tu disse, assim, a gente não entende muito, a gente precisa ler muita legislação, a gente precisa entender no que a gente está envolvido. E aí a gente se depara descobrindo que o conselho, ele é um órgão, a maioria deles são deliberativo. O que é isso? Eles acabam influenciando nas tomadas de decisões do governo, né? Não só enquanto instituição, mas do governo no sentido de que, bom, eu preciso montar, vou usar um exemplo, eu preciso montar uma nova política no município de Cachoeirinha que atenda a pessoa com deficiência. Vou pegar os nossos casos, né? Tanto o autismo quanto a PAI, que atende deficiências múltiplas, pessoas com deficiências múltiplas, qualquer um dos dois, a gente parte do lugar em que são instituições que trabalham com as pessoas com deficiência. E aí o governo diz bom, eu estou ouvindo dizer que existem associações que trabalham com a pessoa com deficiência. Então, talvez eu não precise criar um novo serviço para dar conta no governo se tem essas associações. Como é que eu faço para conhecer essas associações? Como é que eu acesso elas? Aonde que elas estão? Qual é o endereço físico delas? Como é que elas juntam dinheiro hoje? Elas têm sustentabilidade ou elas só precisam do dinheiro do governo para viver? Né? A gente tem aí nesse exemplo também as creches comunitárias, né, que trabalham com recurso do governo, mas passam também pela gestão dos conselhos. Então, essa organização inicial que se dá para poder pensar como que está organizada a sociedade, qual é a demanda, os conselhos também ajudam o governo a tomar essas decisões. Então, se a gente for pegar um pouquinho da história, da origem dos conselhos, ele começa já lá na Constituição, onde começa a se organizar de forma
mais transparente, que é a palavra que se usa, e de forma paritária, onde sociedade civil, que são as organizações não governamentais, e o governo começam a ter que trabalhar juntos. A maior, o conselho que dá maior sustentação, assim, disso começar a funcionar como uma engrenagem é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é embasado no ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala de todos esses direitos. E para ele poder dizer que a criança manter o vínculo, que a criança precisa da educação, precisa da saúde, precisa do lazer, né? E juntar todas essas políticas públicas que acontecem no seu município, junto com as ONGs, as organizações não governamentais que oferecem serviços, ele precisou juntar essas duas fatias. E aí ele começa a criar a legislação dos conselhos para que as duas fatias junto, governo e sociedade civil, possam criar novos serviços e monitorar os que já existem. Então, ela é uma parceria muito importante, tanto é que toda a legislação de conselho para ser criada, ela parte do momento em que tu tem que ter o mesmo número de componentes da sociedade civil com a mesma quantidade de componentes do governo. Os do governo são indicados pelo governo, né, pelos seus secretários, e o da sociedade civil a gente tem que se inscrever. Né? E aí é que a Kátia pergunta assim, como é que é essa questão mais transparente, como que se organiza isso, assim? Os conselhos, geralmente não, todos os conselhos, eles obedecem uma lei maior, que é a Constituição, né, que é a nossa lei magna, e a partir da Constituição, ela divide em ministérios, né, como vocês estão ouvindo aí, Covid fala em Ministério da Saúde, quando a gente fala sobre o Covid, a gente fala em Ministério da Saúde, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente fala no Ministério da Cidadania, que era o Ministério da Assistência Social, que chamava Desenvolvimento Social, que chamava antes, aí a gente tem o Ministério da Educação. Então, esse maior, ele vai reduzindo para federal, estadual e municipal. E aí, no municipal, ele funciona também sobre a legislação federal. Então, quando se tem um relatório de prestação de contas, um plano de ação, cópia da identidade do presidente, registro de certidão de idoneidade dos membros da diretoria, isso é para gerar uma transparência, porque se essas instituições participarem de editais de recurso público, principalmente, né, o prefeito, que é quem responde, e o secretário por esses conselhos de forma paritária, precisa ter certeza que a instituição está ok. E aí o conselho entra como também um órgão fiscalizador, né, como suporte para a prefeitura, né, para suas secretarias, porque o conselho consegue ir lá na ponta, consegue fazer visita na PAI, consegue fazer visita no Paz e Amor, consegue fazer visita no lar Nossa Senhora Aparecida, e identificar em qual política essas instituições estão trabalhando, pensando que política não é a politicagem do político, e sim na organização social, né? Se os atendimentos são mais voltados à assistência social, se os atendimentos são voltados à educação, que nem as creches comunitárias, se os atendimentos são voltados à garantia de direitos, né? Então, assim, ela consegue fazer esse mapeamento do que está acontecendo no município e trabalhar para que as instituições se organizem de forma transparente, né? Para poder receber tanto recurso do público, quanto também isso dá um grau de transparência para te poder também buscar recurso privado, né? Que os dois têm um peso muito grande na questão da transparência e da organização dos documentos das instituições, né? Então, pensando nessa proposta, os conselhos, além de monitorarem as instituições da sociedade civil, eles também têm um papel fundamental, que é poder ampliar a oferta de serviços dentro dos municípios, né? E isso se consegue a nível estadual e federal, se consegue muito também a questão da ampliação das políticas públicas,
né? Então, assim, ele vai conseguindo criar uma rede entre poder público, instituições e a iniciativa privada que quer poder ter esse lugar dentro de ajudar as instituições que estão crescendo de forma organizada, né? Então, com isso que você falou, além de fiscalizar, ele tem um dos objetivos também é dar suporte para a gente conseguir manter a instituição, né? Conseguir fazer esse meio de campo entre o governo, a sociedade civil, a instituição e o conselho. Então, só vem a calhar. E tu acha que o conselho, uma instituição que está iniciando, tá? A nossa instituição tem 4 anos. Que a gente começou a documentação, já temos há bastante tempo, desde o início. Agora que a gente começou a se ligar de entrar nos conselhos do município, não faz muito tempo, tá? Uma associação que está iniciando, qual é dos conselhos que é obrigatório? Esse tu tem que estar inscrita nesse conselho, que é o mais importante no caso. Nós é uma associação de autistas, é uma associação, mas que também faz parte da associação e dos conselhos dos deficientes também que a gente tem, né? De Cachoeirinha, a qual até tu fazia parte, agora eu faço parte também. Mas o mais importante a nível de manter essa rede e fazer essa rede andar e algum benefício, qual é o conselho mais apropriado? Ou são todos? A associação precisa, a sociedade civil precisa se perguntar qual é o serviço que ela presta para a comunidade, né? Para poder descobrir em qual conselho que ela atua. Por exemplo, agora tem uma associação nova que é de apoio às mulheres, né, que sofrem violência doméstica. Então, assim, ela tem um público muito fechado, no sentido de muito claro, né? Não, é muito claro o público que eles atendem. É mulheres que sofreram violência doméstica. Então, assim, ela precisa ler dentro do seu estatuto, né? Muitas vezes a gente precisa de suporte, de apoio de alguém da área para poder. Essa acho que é a parte mais difícil para as instituições, que muitas vezes tu precisa do apoio para uma leitura, porque a parte jurídica é bem pesada mesmo, para pensar em qual conselho que tu pertence, assim, né? Porque é um pertencer mesmo, né? Por exemplo, todas as instituições que trabalham com crianças e adolescentes, que até 17 anos e 11 meses, devem ter seus programas, seus projetos e suas instituições inscritas no Conselho da Criança e do Adolescente, né? Então, assim, isso é fundamental, assim, porque é o conselho que vai ajudar a pensar essas políticas, como que está funcionando, né? Inclusive, os projetos do governo são inscritos nesses conselhos, né? Para poder se ter esse mapeamento. Já, por exemplo, dentro da política da assistência social, a gente tem uma gama muito maior, porque a gente fala de garantias de direitos, né? Então, assim, instituições que trabalham com defesa de garantia de direitos, que vocês trabalham, né, é fundamental, assim, a parte da assistência social, além de trabalhar com toda a parte do benefício de prestação continuada, trabalhar com a questão do vínculo em relação ao passe municipal, porque fazem uma análise do cadastro único, de alguns outros benefícios socioassistenciais, algumas questões de cesta básica pelos CRAS, trabalha em média e alta complexidade também, com aquelas famílias, por exemplo, que sofreram situações de negligência, onde nem vamos falar de negligência, vamos falar dos adultos com deficiência e que não tem mais ninguém, né, que precisam ir para um acolhimento especializado, né, na fase adulta, né, é a Secretaria da Assistência Social que se ocupa desse lugar, né, das casas-lar, né, de toda essa parte de acolhimento institucional. É a assistência social que se ocupa, né? Então, precisa pensar que
isso é algo que a associação oferece. Eu posso usar um exemplo aqui também das creches comunitárias. As creches comunitárias são inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, e quando a gente faz visita de monitoramento, que é feita uma vez no ano, para acompanhar, para renovar a inscrição, a gente precisa sentar com os coordenadores, com os presidentes, para eles nos mapearem o que foi feito dentro da assistência social, porque eles são conveniados pela educação. Eles prestam serviço de escola, né? E é de cunho pedagógico, assim. Então, para eles terem inscrição na assistência social, eles têm que conhecer o que o serviço da assistência social pode oferecer, para poder dizer, bom, aqui a gente faz esse serviço, e a gente, então, é uma instituição também da assistência social. Tu pode ser uma instituição que tem vínculo em vários conselhos, porque isso vai depender de tudo que tu consegue oferecer para a comunidade, né? Então, às vezes, é muito disso que eu falo, assim, é uma leitura um pouco mais densa, tanto para as instituições quanto para a comunidade, mas é para os conselhos estarem sempre de portas abertas para poder somar, né? Hoje, por exemplo, o Conselho de Assistência Social, a gente já tem 2 pessoas da comunidade participando, que eu acho que para os conselhos de direitos é o maior desafio, né? Assim como é para as instituições, os conselhos conseguir que a comunidade participe e entenda que ela pode opinar sobre as políticas públicas que estão acontecendo no município, o que está dando certo e o que não está dando certo, às vezes é muito difícil, porque é uma nomenclatura muito rígida, muito complexa, né? Mas quando a gente consegue escutar a comunidade enquanto membros do mesmo conselho, dizer, a gente viu um relato, por exemplo, agora há pouco, no Conselho de Assistência Social, sobre a questão das hortas comunitárias, o que estava funcionando, o que não estava, o que precisava melhorar. E foi muito rico, assim, porque a gente descobriu, foi nos trazido um relato que tem um projeto de horta comunitária que pode estar sendo atendido muitas outras famílias e que poderia estar sendo acessado pelo público dos CRAs, pelo público dos CREAS, e ampliar esse público que está acessando a horta comunitária. E foi através de relatos do conselho que veio pela comunidade que a gente conseguiu ver outras coisas acontecendo no município, né? Isso se torna uma porta aberta para a gente poder criar mais projetos e melhorar a qualidade de vida da comunidade, né? Então, acho que isso é fundamental. Ainda é um trabalho de formiguinha, né? Poder trazer a comunidade para dentro dos conselhos. O próprio CMPD, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades, que tem lá o nome lá. Eu hoje estou suplente, a minha colega Anaí, que é assistente social, que participa desse conselho, junto com você lá, né? Esse conselho foi um conselho que se lutou muito para trazer a comunidade para dentro dele, né? E se conseguiu as associações, a gente conseguiu levar o CAI junto também, porque isso, assim, é demorado, às vezes, a mexer, a alterar alguma questão de política pública, é demorado, mas ele existe, esse movimento existe exatamente para a gente poder tensionar e participar junto, né? Se a gente ficar só, não dá, o conselho não acontece enquanto objeto, né? O objetivo de estar na comunidade atuando, né? E a gente não consegue ver as dificuldades que se tem, né? Dos serviços, do que está acontecendo, do que não está, né? Então, acho que ele vai fazendo exatamente essa rede, assim, né? Então, o Conselho de Assistência Social, pelo que eu estou entendendo agora, ele é um dos mais ricos, porque ele atua, me diga se eu estou errada, ele atua em todos os âmbitos, então ele pode atuar tanto na educação quanto na saúde, é isso? Não, ou ele tem... Não, ele atua na política da assistência social. Só, mas
abre-se todo o leque, né? Mas o que acontece? Por exemplo, a creche comunitária, ela, o CNPJ dela é de associação, né? Então, Uhum. ela é uma associação, que nem é o Paz e Amor, que nem é a Paz, cunho jurídico, né? A Sim. associação lá, a Associação dos Moradores da Vila Nair, por exemplo. E dentro da Associação dos Moradores da Vila Nair, tem toda a parte da assistência social, né, que eles prestam assistência jurídica, eles fazem palestras, eles fazem grupos de convivência para os pais, então, assim, tem toda a parte da assistência social e também tem a parte da educação, né, então, Tá. elas se complementam, né, os conselhos, eles também se complementam, eles não conseguem trabalhar sozinhos. Por exemplo, dentro da assistência social, a gente tem um programa muito importante, que é junto com a saúde, que é o Criança Feliz junto com o Primeira Infância Melhor. Ele é um projeto do governo federal, né, que os municípios podiam escolher participar ou não. O município de Cachoeirinha participa, né? Claro que com tudo que andou acontecendo está parado ainda, né? Pelo que eu acompanhei. Mas ele é um programa interligado entre assistência social, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde. Mas ele passou pelo Conselho da Assistência Social para o Conselho aprovar a participação dos dois juntos, né? Essa parceria, e entender quais eram os benefícios que isso ia trazer para a comunidade, que não podia ser só uma questão de vir ou não vir recurso para o município. Quem ia fazer as visitas, como é que ia ser esse edital, quem ia contratar, da onde vinha a lista, por exemplo, a pessoa com deficiência é amplamente beneficiado nesse projeto, né? E ele é um projeto que vem pela saúde e pela assistência social, né? E a lista veio do governo federal, assim, então a gente precisa ir acompanhando esses detalhes. Uma das coisas que impactou bastante no conselho, tanto da assistência social quanto da criança e do adolescente do Condica, foi a lei do marco regulatório, né, que é a função toda de normatizar mais ainda as políticas de transparência das instituições, ele traz regras muito claras, assim, de como organizar as instituições, assim, quase que um passo a passo, né, de como fazer a transferência, inclusive, de parcerias e recursos entre instituições e as prefeituras, assim, e passando a não precisar só dos conselhos, passando a dar uma autonomia para as prefeituras, para fazer parcerias junto com as instituições, né? Então, foi um movimento muito importante, assim. E os conselhos tiveram que aprender, estudar e se reestruturar conforme o governo federal vai lançando novas legislações, né? Então, é um estudo constante, né? Quem está envolvida com os conselhos tem que estar sempre se atualizando, porque as coisas vão mudando, vai ampliando. Aí é bastante coisa, né? Que a gente não tem noção de quanto, né? Agora que a gente está entrando nesse universo bem devagarinho, para nós ainda está bem complicado de entender algumas coisas. Agora foi bem clara a tua explicação. E eu vou fazer uma pergunta aqui que tá vindo agora para nós. O Conselho auxilia somente ONGs constituídas formalmente ou também projetos coletivos livres, sem estar dentro de uma instituição oficialmente formada? Olha, é uma pergunta bem importante, assim, o que
que eu lembro da legislação agora? Eu vou ficar Uhum. em dúvida assim, em relação, porque a terminologia coletivos é algo bem novo, tá? Não me lembro dessa terminologia ser usada na legislação dos conselhos, né? Porque para documentação, para inscrição, o que se pede, conforme as orientações do governo federal, é algo muito formal mesmo, né? É toda aquela documentação CNPJ, FGTS, INSS, né? Então, assim, é uma documentação bem, bem formal, né? E hoje em dia, o Miroski, por exemplo, exige que se peça para aprovação de projetos, para poder pensar em utilização de recurso público, e inclusive a assinatura do contador, né? Então, assim, dentro de toda a normativa que saiu do Conselho de Contabilidade, onde faz uma contabilidade diferente para o terceiro setor, que é das instituições, e precisa da assinatura desse contador, assim, como obrigatório para as instituições. Então, já estudei alguma coisa em relação aos coletivos livres ali, né, que é algo que pergunta. Enquanto projeto, ele fala que o projeto é possível inscrever nos conselhos, mas é isso, assim, o projeto geralmente que é inscrito nos conselhos é de dentro de uma instituição, né? Ele é ligado a uma instituição, por exemplo, o AIMA, né, o Acolhimento Institucional Municipal Amarelinha, que é o abrigo municipal, que era o nome que se conhecia antes, ele é um projeto do município inscrito no Conselho da Criança e do Adolescente, né, porque ele, além de trabalhar com a questão do acolhimento, que é uma ferramenta da assistência social, ele tem projeto lá dentro que trabalha específico as questões da criança e do adolescente, que é o público-alvo. Mas os coletivos livres é algo novo, assim, eu não lembro de ter isso previsto em legislação de conselho, né? Então, eu vou ficar com essa pergunta. Não, mas, Adri, depois, conforme a tua disponibilidade, as perguntas vão estar ali. Se tu puder depois dar uma olhada e responder, claro, né? Não for, vai ficar ali, é sempre ficar registrada, porque a gente não tem todas as respostas, infelizmente. Tu é um livro, é um dicionário, porque tu sabe muito dessa parte aí, né? Já pela pouco que eu trabalhei contigo nos conselhos, dá para perceber que tu é, além de muito interessada, tu também tem bastante conhecimento do que tu está dizendo. Mas nem a gente não tem todas as perguntas, né? Outra coisa, Adri, que eu ia te perguntar. Então, a nossa instituição, nossa associação, ainda não tem ela não é física ainda, porque a gente não abriu ainda as portas, né? Então, mas a gente já fez a documentação, já está tudo certinho, essa parte do contador, cada coisa que tu vai falando, eu vou lembrando que eu tive que andar aqui, andar ali, é uma coisa bem complexa para se fazer, né? E são exigências e que deve ser cumprida, e nós fizemos questão de estar com a nossa documentação correta. Se alguma não tiver, é porque a gente não tem conhecimento. E sempre quando a gente busca um serviço, assim como a inscrição nos conselhos, é ótimo, porque a gente começa a ver o tanto de coisa que a gente precisa ter para poder ajudar. Porque não basta só a nossa vontade, né? A nossa vontade é linda, a vontade da comunidade é linda, só que a gente precisa ter algumas bases que a gente tem tirado agora de vocês, dos conselhos. Vamos supor, eu abro a porta da associação, aí como é que atua esse conselho em fiscalização? Ele vai uma vez por ano, que tu falou, né? Uma vez por ano, o que acontece? Toda a associação que se inscreve nos conselhos, ela tem que ser monitorada uma vez no ano para renovar os registros, né? Os registros são renovados anualmente, então tu tem um registro, porque como tu apresenta toda a documentação exigida, que é uma lista grande, né? Mais 2 relatórios, além da documentação. Quase tudo com certificação jurídica ali, né? Tem coisa que tem que vir com carimbo do tabelionato, né? Então, assim, todos os conselhos têm um checklist dessa documentação, lê, avalia uma por uma. Já aconteceu, por exemplo, de a gente avaliar relatório, em que metade do relatório era uma associação e a outra metade era outra associação. Tipo assim,
eram 15 páginas de relatório, 5 era da associação que estava apresentando e as outras 10 não. E aí a gente foi lá e disse assim, olha, a gente precisa que você refaça esse relatório, né? Porque a gente lê, né? No momento em que tu assume uma cadeira no conselho, tu assume uma responsabilidade, porque tu ali é um fiscal e é o teu nome e o teu CPF que está ali, né? Uhum. Essa responsabilidade é uma responsabilidade civil e uma responsabilidade jurídica, né? Às vezes as pessoas dizem, vai lá, a gente conversa. Não, no momento em que tu assume essa responsabilidade, tu assume a esse nível, civil e jurídica. Então, tu tem que ler os documentos que chegam ali, né? Tu tem que ver se o carimbo é realmente do tabelionato, tu tem que ver data, né? Tu tem que ver se está em dia com as datas das certificações, né? E isso tudo precisa estar organizado para as instituições poderem estar inscritas nos conselhos, né? Isso é para todos, assim, que trabalham, principalmente os que têm recurso público, né? Os que têm fundo. Sim. Isso é a exigência do governo federal, assim. Então, as associações, além de precisar ter essa transparência, elas vão ser visitadas por uma comissão técnica, né, que vai ver se realmente aquela instituição está de porta aberta, né? Se ela funciona na rua, deixa eu ver ali uma rua Gravataí, né, uma das ruas de Cachoeirinha, no bairro tal, no horário tal, assim, das 8 às 2 da tarde. Bom, né? Está funcionando lá, tem alguém sendo assistido por essa instituição, não tem, tanto é que às vezes quando não está tão clara essa informação, ou é muito eventual, a gente pede para que a instituição se organize para receber, mas o ideal é sempre que as visitas sejam de surpresa, né? Essa comissão técnica pega o relatório e eles se organizam quando que eles vão visitar essa instituição, né? Porque assim, tu tem que ver funcionando no dia a dia, né? Não dá para a visita nos avisa em casa, tô indo aí para um café, né? Tu dá um jeito de organizar a casa, assim. Então, tem que ver como o funcionamento é daquela instituição, né? Para te poder dar um registro e dizer que está tudo ok, porque é exatamente isso, assim, a responsabilidade do conselho é civil e jurídica, é das pessoas que estão ali naquele lugar também. Então, daqui a pouco a instituição é fantasma, né? Ou ela atende 2 crianças, vamos pegar a criança e o adolescente, que eu acho que acaba sendo o maior exemplo assim, de fiscalização, e essa instituição atende 2 crianças e disse que está atendendo 200, e a gente, enquanto conselho, foi lá e disse que está tudo ok, e ela consegue buscar um recurso federal para atender 200, e ela tem 2. E aí a gente vai responder se essa instituição for chamada por Tribunal de Contas, vamos dizer assim, tá, mas como é que o conselho aprovou essa instituição? Está aqui o carimbo do conselho, né? Então, ela se torna uma responsabilidade grande, assim, para quem é conselheiro, porque tu tem que dar o teu nome e o teu CPF dizendo que está tudo ok, né? E que ela está funcionando no horário que ela diz que está funcionando, quando ela diz que está funcionando, né? Isso precisa estar muito transparente exatamente por isso, assim, a transparência é o principal meta de toda instituição e todo conselho, assim, tá? E com isso tão bem que tu possa buscar recurso e possa melhorar os serviços da comunidade onde tu está inserido nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, assim, que tu não veja, não enxergue só o âmbito do município, mas que tu consiga buscar recursos nos 3 entes, né? Para melhorar a comunidade onde tu tá, assim, porque eu acho que é o objetivo das OSCs, né, das organizações da sociedade civil, é melhorar o serviço para a comunidade. Se tu não tiver com as coisas organizadas, tu não vai conseguir, né? Aí, às vezes, tu consegue um apoiador, mas tu não consegue sustentabilidade, né, por falta de documentação. Por um lado de vocês, que é uma responsabilidade muito grande, né? É reconhecido que é uma responsabilidade, imagina, qualquer coisa que esteja acontecendo de errado, quem vai responder é quem assinou, né? Se tu assinou, tu estava ciente daquilo ali que estava acontecendo.
E, por outro lado, a gente, como instituição, se sente segura também, quando a gente consegue colocar. Porque qual é o nosso objetivo? A nossa associação, nosso objetivo não é que tu dê o carimbo. O nosso objetivo é que a gente consiga preparar essa associação para conseguir dar um bom atendimento para os nossos associados. E, no caso, é bem específico, né, os nossos associados. Então, o que adianta a gente assinar uma coisa que não está acontecendo, que é uma inverdade? Para nós, quanto à instituição, que nós somos mães, né, Adria? Que a associação ela é 100% de famílias, mães, pais. O nosso interesse é um só, é a família e a nossa comunidade de autistas. Então, para nós é importante que a gente esteja com essa documentação em dia, mas eu sei que nem sempre é assim, daí vocês têm que fiscalizar. E é um trabalho muito importante. E que eu estava pensando, me ocorreu agora, né, como eu trabalho no CMPD, a comunidade ainda não se apropriou desses espaços, né? Nenhum tipo de comunidade. O CMPD a gente dá ainda uma tolerância, porque a gente sabe que é difícil, às vezes a comunidade tem dificuldade de locomoção com seus filhos deficientes, tem dificuldade com quem deixar para ir nos conselhos, e acaba que a comunidade está se afastando. E quem está ali não está sabendo o que eu preciso aqui na minha casa, o que eu preciso no meu bairro, o que eu preciso na minha cidade para melhorar a vida do meu filho que é deficiente. Se eu não chegar em algum órgão e poder falar, como é que vão saber? Né? Vocês já, pela uma experiência que tem, uma ampla experiência da PAI, tu já consegue distinguir e ajudar muita gente. É o que acontece, o conselho só está funcionando e agindo bem porque tem pessoas envolvidas nos setores, nos serviços, que conseguem ter essa visão. Está faltando, eu acho, assim, ó, que o Cachoeirinha está engatinhando em algumas coisas, tá? Mas ela também está bem ampla em tentar ajudar a comunidade. Eu acho que o que está precisando mesmo é a gente, quanto mãe, quanto instituição, se apoderar desses espaços. A gente, como instituição, demorou muito também a chegar, porque era tudo muito novo, tudo muito corrido, a coisa ia passando e a gente ia se organizando da maneira que a gente conseguia. Hoje, a gente vê a importância que é a gente estar inserido nesse contexto para tirar experiências, né? Só pelo fato da gente estar convivendo com pessoas que estão no dia a dia, o teu dia a dia de APAI, a experiência que tu tem para nos trazer já é grande. Por isso que eu digo, a gente tem que começar, quanto comunidade, quanto público, cidadão, né, a ocupar esses espaços. Não interessa qual conselho é. Eu acho que cada um procure os seus pares. A nossa associação, no caso, eu vou no CMPD, mas nós deveríamos em todos, né, Adri? Porque é uma associação que abrange tudo, né? O bom seria se todas as associações tivessem pernas, como a gente diz, né, para participar de tudo, assim, e conseguisse trazer os seus usuários também, né? Porque realmente é uma dificuldade que a gente encontra na APAI também, é de que os nossos usuários participem da forma enquanto comunidade nos conselhos. A gente acaba levando a demanda de forma mais macro, né, do que vai aparecendo na instituição. Mas é muito difícil a gente conseguir que o usuário vá junto com a gente, assim, vamos lá defender essa causa, vamos lá defender essa parte, que isso aqui está precisando de mais apoio, né? É muito difícil, assim, e às vezes quando se junta para um apoio maior, tem dificuldade de entender que esse apoio agora, ele não vai refletir em 10 dias, talvez leve 10 anos, mas se tu não começar a mudar agora, daqui a 10 anos tu não vai ter mudança nenhuma, tu vai continuar exatamente onde tu tá, né? Então, assim, tu poder participar da reunião de conselho, por exemplo, a reunião de conselho da assistência social é sempre a primeira terça-feira do mês, às 9 da manhã, na sala de conselhos na prefeitura.
A do Condic é sempre a segunda quinta-feira do mês. E é amplamente divulgado nos canais da prefeitura. Essas reuniões, elas são abertas à comunidade, né? A comunidade não tem direito a votar, porque não tem a cadeira ali naquele momento, mas pode vir a ter, né? Mas ela tem direito a falar, né? A ter voz. Que o ter voz é algo que mobiliza muito, assim, de tu poder estar num conselho. Às vezes as instituições perguntam, mas tem recurso? Tem dinheiro? Se não tem dinheiro, não vale a pena. E aí a gente diz, olha, não tem recurso agora, mas vai abrir uma porta daqui a pouco, porque buscar um recurso a nível de Estado, a nível federal, né? Agora está saindo aí uma proposta em função do coronavírus, de recurso federal, e que bom, vai ser para quem? Vai ser para a instituição que não se organizou, que não montou a sua documentação, porque documentação é isso, assim, depois que tu tem a primeira vez montado o teu checklist, tu segue todo ano, todo ano em janeiro eu tenho que rever meu checklist, eu tenho que ver toda aquela documentação de novo. E uma pessoa um pouco mais organizada dentro da instituição consegue organizar esse checklist e manter esse planejamento de forma anual, porque é anual, né? Sim. Só que assim, entrou um edital, entrou um projeto, aquela pastinha do teu checklist tem que estar pronto para te poder participar. Mas a comunidade precisa entender que essa voz, que vai ser de forma geral na associação e na PAI, ela pode ser de forma individual quando tu vai lá nos conselhos. Tu vai lá e tu pode dizer assim, eu queria trazer uma ideia, eu queria trazer um projeto para esse conselho. Eu acho que isso está faltando, mas aí tem que pensar, ao mesmo tempo que tu leva a tua voz, tu também tem que aprender a perguntar. Assim, isso pode? Né? Porque a legislação deixa muito claro o que pode e o que não pode, né? Não é uma coisa assim que a Adriana disse que não pode. Não, a presidente do CMPD disse que não pode. Presidente do Condica lá, a Lorete disse que não pode. Não somos nós que temos o que pode e o que não pode. Tem uma legislação, né? E ela tem que ser seguida. Então, mas isso não significa que tu não pode ir lá perguntar e dizer, não, mas eu queria um projeto novo para Cachoeirinha. Na minha comunidade está faltando um trabalho, teve um trabalho lindo que a assistência social fazia nos municípios, que era a Rede Chama, que buscava o pessoal da educação, da saúde, da assistência, se reuniam para discutir as demandas de cada território dentro do município, e tensionava os conselhos, tensionava o conselho tutelar para as coisas começarem a acontecer. Infelizmente, esse projeto não existe mais em Cachoeirinha, mas era um projeto muito bonito.
E já estamos quanto tempo? 1 hora e pouco, né? Pessoal, voltamos então, tá? Desculpem o contratempo, mas caiu o sistema aqui e agora estamos de volta, tá? Eu vou começar perguntando para a Adriana uma pergunta que foi colocada aqui antes da gente sair do ar. Se algum cidadão comum tem alguma ideia de projeto... Ah, não, esse aqui é do projeto, né? É outro ali que eu tenho que perguntar. Essa aqui já foi. Aqui. Tá. A denúncia eu não estou achando aqui. Ah, é no mesmo, tá. É na mesma. Tá. Pergunta se algum cidadão tem uma ideia de projeto para a comunidade, sugestão para o conselho ou alguma denúncia, como deve se proceder? Tem alguma denúncia? O que o conselho faz? Essa parte ela é fundamental da questão da denúncia, porque muitas vezes os conselhos são pouco acionados em relação à denúncia, tá? E ele é um órgão fiscalizador, assim. Então a proposta dele, né, das atribuições é também poder discutir e fiscalizar o que a comunidade está trazendo, né? Então, hoje, o canal que se tem de denúncia no município de Cachoeirinha, vou falar bem específico de Cachoeirinha, é o protocolo geral do município, né, onde fica o registro lá, e ele é encaminhado direto para o conselho, né, de assistência social, da criança e do adolescente, o conselho do idoso, né, então essas denúncias, elas são feitas direto no protocolo geral, na prefeitura, e elas chegam para as reuniões ordinárias, né, do conselho, para o colegiado, né, as pessoas que participam, poderem ver o que está acontecendo. A gente teve aí no município de Cachoeirinha a situações bem delicadas, né? A gente teve eleições do Conselho Tutelar, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, que abre edital, que faz as provas, que fiscaliza toda a parte eleitoral. A gente teve muitas denúncias nesse período, né, de eleitoral, que foi em outubro do ano passado. Assim, quem acompanha sabe o quanto isso movimenta qualquer município a nível de Brasil, né? A data ela é unificada no Brasil inteiro, das eleições do Conselho Tutelar, e ela precisa o CONDICA, enquanto conselho, em alguns lugares chamam de CMDK, mas é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, fiscalizar todas as denúncias que chegam, né? Então, assim, elas precisam chegar via protocolo geral, porque elas precisam ser respondidas para quem está fazendo a denúncia, né? E elas podem ser, que nem agora, a gente está com toda essa questão das cestas básicas aí, que a segurança alimentar é do Conselho da Assistência Social, né? Então, ele acaba se envolvendo no sentido de poder fazer um monitoramento e acompanhar o que está acontecendo no município. Os conselhos da criança e do adolescente acabam tendo um volume de denúncias maiores, que nem as festas que estão lá com crianças e adolescentes, muitas vezes, além do conselho tutelar receber essa denúncia, chega para o CONDICA entender o que está acontecendo a nível de município, e também para pensar na política pública. A gente trabalha com, por exemplo, no CONDICA, a gente trabalha com um planejamento anual de poder fazer palestras para os adolescentes, entender qual é o assunto que está ultimamente demandando mais. A gente teve o ano passado, ano retrasado, não me lembro bem, a questão de um grande índice de suicídio na adolescência em Cachoeirinha, né? E esse índice foi algo que chegou no conselho como algo importante para ser falado, assim. Então se fez um trabalho junto às escolas, se fez um trabalho junto aos CRAs para poder chamar esses adolescentes, né, e poder discutir junto com eles a problemática do suicídio na adolescência,
né? Tava aqueles vídeos para os adolescentes se cortar, de como fazer pegadinhas que acabavam levando a situações de risco de vida mesmo. E isso foi algo que o Conselho da Criança e do Adolescente pôde fazer um tensionamento junto à comunidade, porque chegou em forma de denúncia, né? Havia protocolo geral de que precisava ser visto para além, né, do que acontecia só na comunidade. Precisava de órgãos que pensassem junto a essa política para ampliar o serviço que estava sendo ofertado no município, assim, entender como é que a saúde estava ofertando os atendimentos, né, porque estava muito difícil, eram muitos casos, quem mais estava conseguindo auxiliar, a assistência social estava conseguindo fazer um acompanhamento dessas famílias, então a gente conseguiu, enquanto Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, fazer um trabalho bem importante dentro da comunidade, né, para poder juntar esses elos aí e ver o que mais que podia ser feito por Cachoeirinha, por esses adolescentes naquele período, assim. Então, as denúncias são fundamentais que elas aconteçam, né, no sentido de provocar muito a discussão das políticas públicas e dos serviços ofertados, né? Então, acho que isso é muito bom, assim, muito importante, faz com que as coisas aconteçam, né? Então, é via protocolo geral ali, né, Prefeitura. na prefeitura. Uhum. É a forma de acesso, né? Então, deu para a gente ter bastante ideia que a atuação do Conselho, ela vai muito além de uma, como é que eu vou te dizer, de uma assinatura, né? Ela vai muito do que eu ter Constituição, ir lá e fazer a documentação, né? Vai Sim. muito além disso aí, é um trabalho bem grande, bem complexo. Agora, bem lembrado do Conselho Tutelar, né? Que foi também bem desgastante, bem cansativo, né? Como sempre é, e tem vários, cada candidato tem várias etapas, né, Adri, para passar, para ver se está apto, né? Até teve da nossa associação, a gente teve que também arrumar documentação e tudo, e agora também fez lembrar a grande importância também desse conselho. Então, eu acho que deu para o pessoal pegar o que é um conselho, no que ele atua, e também deixar claro que todos estão convidados, né, Adri, a participar, a buscar os seus direitos. Não adianta deixar na mão do outro a tua necessidade e o teu direito. Aí eu queria que tu dissesse de novo para nós os dias do conselho, para ficar gravado aí, para depois o pessoal consultar. Essas lives ficam gravadas, tá? Quem puder, não pôde assistir hoje, poder assistir outra hora, ou quiser tirar alguma dúvida. As perguntas, se tiver alguma pergunta, eu acho que não tem mais ali, mas se tiver, depois a Adri, dentro do possível, vai respondendo, tá? Vocês podem entrar através dos canais também em contato conosco. E eu gostaria que tu dissesse, então, os dias dos conselhos. Agora a gente não está funcionando como conselho, né? Não. Devido à pandemia, a gente não está tendo reuniões presenciais, mas em seguida vai começar de novo. E eu acho que deu para esclarecer, porque isso é uma coisa muito importante no município, que tem gente que nem sabe que existe esse trabalho, que existe essa possibilidade de tu buscar. A gente não sabe aonde se dirigir. Eu acho que a maior dificuldade que os conselhos encontram realmente é a pouca adesão, assim, né? As instituições acabam aderindo muito mais, às vezes, quando se pensa na questão de poder captar recurso do que realmente de fazer a política pública funcionar, né? E o termo política às vezes assusta, assim, mas assim, nós somos movidos à política pública. Sim. Né? O SUS é política pública, a escola municipal é política pública, né? Agora, né, auxílio emergencial, cadastro único, que muita gente nunca nem tinha ouvido falar, é política pública, né? Auxílio emergencial e cadastro único é política pública da assistência social, né? Então, assim, o que é isso? Mas eu estou inscrita, não estou inscrita? Por quê? Quando? Então, assim, muitas coisas que passam pelos conselhos enquanto normativa, por exemplo, o Conselho da Assistência Social recebe o relatório do Cadastro Único bianual,
a cada 2 anos, se eu não me engano, como prestação de contas. Então, é uma prestação de contas aberta à comunidade, né? O BPC também, o benefício de prestação continuada, tanto para a pessoa com deficiência quanto para o idoso em situação de vulnerabilidade social. Também esses cadastros passam a título de conhecimento e de fiscalização, né, pelo Conselho da Assistência Social. Então, assim, esse monitoramento, né, na verdade. E as pessoas muitas vezes não sabem nem que eles existem, né? Então, poder ir conhecer um conselho, quem tem essa disponibilidade, entender o que se discute ali, o que as pessoas ali estão pensando para a melhoria do seu município, né? O que tu tem de ideia para o teu município? Isso é uma função do conselho, né? Qual é o serviço do município que você acha que tem que melhorar, né? Então, assim, as portas dos conselhos, elas são abertas à comunidade, para a comunidade, assim. Então, vamos falar das agendas. O Conselho da Assistência Social, ele funciona sempre, acontece sempre na primeira terça-feira do mês, né? Então, é só olhar lá na agenda, primeira terça-feira do mês, o Conselho da Assistência Social está reunido. O Conselho da Criança e do Adolescente é sempre a segunda quinta-feira do mês. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a segunda-feira do mês. E vou ficar devendo para vocês do Conselho do Idoso. Esse eu não sei a data. Assim. São 4 conselhos assim, que eu acho que tem um movimento muito grande das instituições e das políticas públicas, onde a gente vê uma boa atuação, né, das OSCs, das organizações da sociedade civil, e a gente tem conseguido trazer aí alguns usuários, né, algumas pessoas da comunidade, para entender que, bom, a gente tem que plantar essa sementinha, regar ela, às vezes ir lá trocar a folhinha que está querendo cair, né, bota a folhinha fora para ganhar mais força, vamos de novo trocando as cadeiras, pessoas que queiram pensar e queiram mobilizar, né, às vezes tem pessoas com ideias muito importantes, assim, os conselhos é para ter representatividade de todo o governo, né? Então, assim, a gente conversa com o pessoal da Secretaria da Fazenda, está nos conselhos, o pessoal da assistência, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, né? O pessoal da parte de urbanismo, trânsito e transporte, que é o de mobilidade urbana. Então, assim, são pessoas que são muito parceiras em pensar junto à política pública e tentar melhorar para os usuários, né? A gente teve uma situação agora, um pouco antes da pandemia, que foi sobre os passes, que mudou as catracas, as leituras aqui do transporte municipal de Cachoeirinha, e a gente chamou o pessoal da mobilidade para nos dar um suporte e ajudar, né, as famílias que estavam sem o passe, em função da câmera que tirava foto ali dos usuários, e a secretaria veio representada por um servidor, né, que é conselheiro do CMPD, do Conselho da Pessoa com Deficiência, e que prontamente conseguiu sentar como intermediador da Transbus, né, para melhorar o serviço dentro do município. Isso é política pública, né? É melhorar o serviço para o cidadão. E os conselhos conseguem porque tu tá ali fazendo essa rede com o servidor que está lá na ponta, que pega a legislação na mão e tem que fazer ela cumprir, né? Então a gente aí pode dizer para eles, olha, a gente está com dificuldade em tal lugar, a gente está com tal serviço que precisa ser melhorado, mas a gente precisa que a comunidade também se faça presente nesses conselhos, participando, né? Dando voz para essas demandas, para que elas aconteçam, assim, né? Então, acho que tem um trabalho muito bonito e que às vezes se perde por achar que tudo é muito imediato, e as coisas não são imediatas, né? Elas precisam ser plantadas e regadas aí a um longo prazo, assim, para que a gente possa sempre estar melhorando, né? Para a comunidade como um todo. É assim, bem que tu falou, a gente sempre está dizendo, a Associação Paz e Amor, ela é apartidária. Nós não apoiamos nenhum político, mas nós precisamos das políticas públicas, né, que acontece. Então, assusta um pouquinho falar em política pública no nosso meio que a gente está vivendo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós não temos partido, não apoiamos nenhum candidato,
Agora, nós exigimos que aqueles candidatos que estão lá na Câmara dos Vereadores estão trabalhando para o nosso município. Eles foram colocados por nós, lá eles recebem um salário que é pago por nós, então eles têm que fazer aquela função. Aí é onde entra, a gente tem que fazer eles trabalharem a nosso favor, levando projetos e sinalizando para os conselhos o que a gente precisa, né? Sim. Então, política é uma coisa, política pública é outra. Né? Não tem nada a ver. Às vezes as pessoas dizem, mas tudo é política pública, tudo entra. Se tu quer trabalhar com... Tu não trabalha sem o governo. Não, é impossível. Nós fizemos questão de colocar nossas crianças e adolescentes nos programas da nossa cidade. Nós fizemos questão de ter... usar o que o sistema público nos oferece. Porque a gente sustenta esse sistema, né? Sai dinheiro de todo cidadão para sustentar essa máquina. Então, nada mais justo que a gente usufrua dessa máquina. Então, não adianta a gente pensar, mas eu pago convênio para meu filho, eu não preciso do SUS, eu pago terapia. Mas não, a gente tem que instigar que as coisas aconteçam dentro da política pública, dentro do nosso município, e para todos. No momento que eu estou instigando para a minha família, eu estou instigando para 100 e poucos associados da Associação Paz e Amor. A gente não pode pensar só, eu posso pagar convênio, mas o outro não pode. A nossa associação começou com 4 mães, e hoje nós temos mais de 120 associados, e calculamos que tenha mais adultos por aí, que a gente ainda não conseguiu captar. E através desses recursos, e através desse apoio dos conselhos, que a gente vai conseguir, né? Aquilo que tu disse. É ocupar o espaço e fazer a garantia dos nossos direitos, né? Através disso aí. Instigando os conselhos, instigando os órgãos para a gente ter o que é nos devido, que é um serviço prestado. A gente paga imposto e a gente recebe esse serviço. Então, a gente que exija os nossos direitos, né? E sinalizar. Se nós não sinalizar lá no Conselho da Assistência Social o que a Associação Paz e Amor precisa, não tem como você saber. Né? Então, isso aí é muito importante. E eu acho que era isso. Então, Adri, ficou muito bem explicado. Te agradeço por ter aceitado o nosso convite, mas tu já é nossa parceira de outros momentos, né? A gente trabalha também em conjunto com a PAI. A maioria do nosso público é o mesmo, né, Adri? Sim, sim. A PAI... Hoje a PAI tem em torno de 80% do público são crianças e jovens com diagnóstico de autismo, né? Mesmo a gente atendendo 5 municípios, hoje a gente não atende só categorias, né? É vinculado basicamente ao SUS, né? Então, assim, tentamos manter um atendimento com uma qualidade, né? Que às vezes a gente até escuta, mas tem certeza que é SUS? Sim, a gente tem certeza que é SUS, né? Porque a gente entende que faz parte da qualidade do cidadão ter isso, né? O cidadão precisa de qualidade de vida, precisa de qualidade nos seus atendimentos, né? E a gente vê que tem muita gente comprometida atendendo pelo SUS, fazendo um excelente trabalho, né? Às vezes as pessoas dizem, mas a lista de espera é bom, né? Mas a demanda às vezes é muito maior do que as vagas, né? Mas a gente procura não deixar ninguém desassistido, por mais que às vezes demore um pouco, né, no sentido de que, bom, são os 5 maiores municípios da região metropolitana, que atende. Viamão, Alvorada, Gravataí, a gente só não atende Porto Alegre, né, então são municípios bem populosos, assim, mas a gente gosta muito desse trabalho, gosta muito do trabalho voltado à questão da política pública, porque a gente acredita que sim, a gente tem que estar na linha de frente para poder fazer as coisas acontecerem, porque senão a gente fica só na queixa, e não funciona, a política pública não funciona na queixa, senão a gente volta àqueles tempos de coronelismo, enfim, da história do Brasil, aí que daria mais uma conversa, mas para a gente poder encerrar, agradeço imensamente a oportunidade, né, a minha primeira live, transmitida assim ao vivo, né? A gente vai aprendendo com essa nova tecnologia, essas novas oportunidades, assim.
e fico à disposição, assim, sempre que a associação quiser, o trabalho voluntário aí dentro das minhas possibilidades, estou disponível. Dentro do teu tempo também, que é corrido, né, Adri? Tu já vem nos ajudando há bastante tempo, né? E a gente espera que assim que a gente abra as portas, a gente consiga desafogar um pouco para que entre mais pessoas e tenha mais rotatividade no serviço da PAI também. Um dos objetivos da associação é trabalhar junto, né? Não é do eu tá lá e tu tá cá. Não, é a gente trabalhar junto. Que der para a gente absorver, vai ter coisas que não vai dar ainda, né? A PAI faz um trabalho. Para a comunidade, o importante é sempre somar, né, Kátia? Claro, Nunca dividir, né? Porque no momento em que a gente pensa, mas isso não serve para mim, isso não serve, bom, mas daqui a pouco serve para o outro, né? E serve para outra família. Então, no momento em que a gente consegue olhar para a comunidade que está sendo atendida, a gente só tem a crescer junto, né? Só tem a agradecer, né? Eu só tenho a agradecer, tá? Tu sempre foi prestativa com a gente, sempre esteve até fora do teu horário de trabalho com a gente, no parque, quando a gente podia se reunir. Agradecer a tua disponibilidade, tu é uma baita profissional, tu fala com excelência, tu sabe o que tu está falando, e eu te admiro muito, quanto profissional e quanto envolvimento na nossa comunidade. Contem comigo sempre. Ok, muito obrigada, Adri, boa noite. Boa noite, e até a próxima. Até a próxima em breve. Pessoal, obrigada então pela participação de todos. Se tiverem alguma pergunta, coloquem lá nos comentários, tá? E a gente vai procurar fazer uma live mais seguida. Se vocês tiverem algum assunto específico ou queiram algum convidado em especial ou alguém mesmo da nossa comunidade queira participar, é só entrar em contato com a Associação Paz e Amor. Agradeço a todos, uma boa noite, uma boa semana para todos. Muito obrigada. Boa noite. Tchau.